No acelerado mundo do TikTok, onde o sucesso pode vir da noite para o dia, o lado sombrio da fama é frequentemente ofuscado por danças virais e músicas cativantes. No entanto, por trás das telas, alguns influenciadores enfrentaram consequências assustadoras por sua fama, consequências que levaram às suas mortes. Então aqui estão TikTokers que foram assassinados. Começando com Carla Pardini, de 21 anos, que foi morta por um stalker romântico. Dia 20 de setembro de 2022, a TikToker Carla Pardini recebeu um telefonema anônimo assustador, instruindo-a a sair de sua residência. Sem contar para sua mãe, com quem morava, Carla obedeceu. Mas ao passar pela porta de sua casa, ela desapareceu na noite, para nunca mais voltar. Para contextualizar, Carla Pardini era uma TikToker mexicana com mais de 90 mil seguidores na plataforma de compartilhamento de vídeos. Ela entrou no TikTok em 2020 e frequentemente postava vídeos de dublagem e dança em sua página, acumulando centenas de curtidas e se tornando famosa na internet, especialmente entre os homens de cultura. No entanto, durante sua rápida ascensão na plataforma, Pardini encontrou alguns problemas. Em 19 de setembro, um dia antes de ser assassinada, Pardini postou um vídeo no TikTok que deixou mais perguntas do que respostas. Neste vídeo, Pardini é vista usando um vestido preto justo, uma jaqueta branca curta e maquiagem impecável. Mas além da estética, parecia que Pardini estava tentando passar uma mensagem. Ela adicionou um texto em espanhol que se traduzia como: "Quando as pessoas me dizem, eu não gosto de você, eu respondo na hora. Espero que goste ainda menos de mim." Este vídeo já acumulou mais de 2,6 milhões de visualizações, com mais de 2 mil comentários de fãs, tanto especulando se ela sabia que algo estava para acontecer, quanto oferecendo suas condolências. Embora nunca saibamos a verdadeira razão pela qual Pardini postou aquele vídeo, seu corpo foi encontrado crivado de balas menos de 24 horas depois, despejado entre as ruas Catedrático e Ignacio López Rayón, em Culiacán, México. Testemunhas oculares também afirmaram ter visto homens armados na área, mas isso não foi informação suficiente para as autoridades mexicanas trabalharem, porque Culiacán e armas quase sempre andam juntas. É a capital de Sinaloa e é infamemente conhecida como um reduto do cartel de Sinaloa, outrora liderado por Joaquim El Chapo Guzmán. Este cartel desempenhou um papel significativo no desenvolvimento e na notoriedade da cidade, e o reinado de El Chapo trouxe imensa riqueza para alguns, mas também violência e crime desenfreados, transformando Culiacán em um campo de batalha para conflitos relacionados às drogas. O que é mais interessante é que Pardini foi a 14ª mulher a ser morta naquele ano, e assim como na maioria dos casos anteriores, a polícia não fez prisões, não tinha suspeitos e provavelmente também não tinha pistas. E até o momento, o assassino de Carla Pardini ainda é desconhecido, mas o mesmo não pode ser dito sobre Brianna Ghey, uma TikToker que foi assassinada por seus supostos amigos. But this was the moment that Brianna Ghey left her home for the last time. A Saturday morning, on her way to meet people she thought were her friends. Brianna Ghey era uma garota transgênero britânica que frequentava a Birchwood Community High School durante o dia e fazia vídeos para o TikTok quando voltava para casa. Ela foi diagnosticada com TDAH e autismo, o que, segundo sua mãe, prejudicava sua capacidade de identificar situações perigosas, além de ansiedade. Esses diagnósticos também significavam que Brianna não participava das aulas regulares e precisava de tutoria individual na sala de inclusão de sua escola, um programa que eventualmente a levou a conhecer uma de suas assassinas, Scarlett Jenkinson, mas falaremos mais sobre isso depois. Na escola, Brianna ajudava outras garotas transgênero, auxiliando-as a obter acesso à terapia hormonal para transgêneros, que inclui hormônios sexuais e outros medicamentos hormonais. Isso e muitas outras razões a fizeram enfrentar anos de transfobia e, em algumas ocasiões, ela chegou a ser espancada repetidamente por seus colegas de classe. O TikTok era sua fuga da realidade. Em sua conta agora excluída, Ginger Puppix, ela postava vídeos de si mesma dançando músicas populares. Esses vídeos geraram um grande número de seguidores, mais de 30 mil pessoas. Mas à medida que ela se tornava cada vez mais famosa no aplicativo, duas pessoas planejaram seu assassinato: Scarlett Jenkinson e Ed Ratcliffe. 27 de setembro de 2022. Scarlett Jenkinson e seu melhor amigo, Ed Ratcliffe, levaram comestíveis com infusão de cannabis para a Cowcat High School e drogaram a comida de um colega com eles,
quase matando o colega no incidente. Jenkinson foi então transferida para Birchwood, onde conheceu e fez amizade com Brianna. Inicialmente, Jenkinson era excessivamente obcecada por Brianna e não conseguia parar de passar tempo perto dela. No entanto, à medida que Brianna passava mais tempo no TikTok e se recusava a sair tanto quanto antes, a obsessão de Jenkinson se transformou em uma intenção maligna de matar. Jenkinson sentiu que estava perdendo Brianna e, por isso, planejou matá-la para que pudessem ficar juntas para sempre. Jenkinson então revelou seus planos a Ratcliffe, que apoiou totalmente a ideia, pondo em movimento o temido assassinato. Janeiro de 2023. Jenkinson fez sua primeira tentativa de tirar a vida de Brianna, envenenando-a secretamente com comida contendo comprimidos de ibuprofeno. Quando a mãe de Brianna, Esther Gay, chegou em casa do trabalho, encontrou a filha rolando no chão, segurando firmemente o estômago e dizendo que sentia que ia morrer. Investigações posteriores revelaram mensagens de texto que Jenkinson enviou a Ratcliffe, afirmando que havia envenenado Brianna e que os comprimidos eram para matá-la lentamente. No entanto, naquela ocasião, Brianna sobreviveu. Então, Jenkinson e Ratcliffe decidiram levar as coisas a um nível totalmente diferente. Jenkinson começou a assistir a documentários sobre assassinos em série como Jeffrey Dahmer e John Wayne Gacy, anotando seus métodos de matar. Ela também acessou a Dark Web, assistindo a vários vídeos de tortura e assassinato. Enquanto Ratcliffe, um cúmplice no caso e que tinha fascinação por facas, ajudou a comprar a faca de caça usada no assassinato de Brianna. Em 11 de fevereiro de 2023, Brianna recebeu uma mensagem de Jenkinson, instruindo-a a pegar um ônibus para a biblioteca de Culcheth mais tarde naquela tarde. E às 12h45, Brianna foi flagrada por uma câmera de campainha saindo de sua casa em Birchwood. Ao sair, Brianna mandou uma mensagem para a mãe, avisando que iria se encontrar com Jenkinson, e depois seguiu as instruções de Jenkinson para o local combinado. Às 13h53, Brianna se encontrou com Jenkinson do lado de fora da biblioteca. E, surpreendentemente, Jenkinson estava com seu amigo Ed Ratcliffe, que Brianna nunca havia conhecido. Poucos minutos depois, eles foram vistos em câmeras de segurança indo em direção ao Culcheth Linear Park, onde várias testemunhas oculares os viram caminhando juntos. E lembre-se que Jenkinson, na verdade, atraiu Brianna para fora naquele dia, sob o pretexto de que iriam conseguir algumas drogas ilícitas. Então, ao ver Ratcliffe na situação, Brianna secretamente enviou uma mensagem para Jenkinson no Snapchat dizendo que não iria a lugar nenhum até que Jenkinson conseguisse as drogas. Por algum motivo, Jenkinson fingiu que estava mandando mensagem para um traficante, marcando um encontro, e era tão óbvio que ela estava fingindo, tão óbvio, que Brianna mandou uma mensagem para outro amigo no Snap dizendo: "A Scarlett é tão estranha, amiga. Acho que ela está fingindo que tem um traficante." E poucos minutos depois de enviar essa mensagem, Jenkinson e Ratcliffe a atacaram com uma faca, esfaqueando-a até a morte. Sendo assassinos imaturos, ambos foram vistos à distância por uma mulher que passeava com o cachorro com o marido no parque. E depois de perceberem que haviam sido notados, eles fugiram do local. O casal então descobriu o corpo de Brianna, de bruços e sangrando muito. Os serviços de emergência foram chamados ao local, mas Brianna foi declarada morta pelos paramédicos algumas horas depois. Jenkinson e Ratcliffe foram presos em suas casas e colocados em um centro de detenção juvenil. Enquanto isso, a morte de Brianna causou um grande alvoroço, gerando apelos por reformas contra a transfobia na Inglaterra. E depois de ser considerada culpada, Jenkinson foi condenada à prisão perpétua, com um mínimo de 22 anos. Ratcliffe também recebeu uma sentença de prisão perpétua, com um mínimo de 20 anos. As ações de Jenkinson e Ratcliffe foram tão desprezíveis que até o juiz que presidia o caso não conseguiu esconder seu nojo. Ao proferir suas sentenças, ele descreveu o assassinato como de natureza sádica e afirmou que o motivo de Ratcliffe era a hostilidade em relação a Brianna, devido à sua identidade transgênero. Posteriormente, uma conta memorial no TikTok e uma página no GoFundMe foram criadas pelos amigos de Brianna para apoiar sua família. Arrecadou 70 mil libras em 3 dias e atingiu sua meta de 100 mil libras, enquanto a página do TikTok conseguiu mais de 36 mil seguidores. Além disso, vigílias à luz de velas foram realizadas em todo o Reino Unido e em Dublin, na Irlanda, semanas após a morte de Brianna. E ainda mais chocante foi o fato de que a participação em muitas dessas vigílias variava de centenas a milhares de pessoas. No final, uma coisa ficou clara: Brianna não merecia morrer por sua identidade, da mesma forma que o próximo TikToker, Andrew Dawson,
não merecia morrer por expor suas descobertas misteriosas no TikTok. You might not see me post ever again. My videos weren't fake. Nascido em 4 de novembro de 1987, Dawson era um usuário do TikTok conhecido por postar vários vídeos genéricos mostrando sua sagacidade e personalidade extravagante. Ele tinha um bom número de seguidores e eles estavam felizes com seu conteúdo. No entanto, tudo isso mudou quando Dawson postou um vídeo em particular que alterou o curso de sua vida para pior. 10 de abril de 2022. Dawson enviou um vídeo intitulado "É um gigante" para sua página do TikTok. Este vídeo mostrava o que parecia ser uma pessoa gigante em pé no topo de uma montanha no Canadá. Apenas alguns dias após a postagem do vídeo, ele se tornou viral, obtendo milhões de visualizações em menos de 48 horas. A partir daí, Dawson tentou filmar a criatura gigante novamente, mas não teve sucesso, pois ela supostamente se moveu e não estava mais no local anterior. Vários teóricos da conspiração na plataforma espalharam boatos, sugerindo que a criatura era um OVNI, enquanto a maioria concluiu que era um Nefilim. E se você não sabe o que é isso, o termo Nefilim origina-se da Bíblia hebraica e acredita-se que se refira a uma raça de gigantes ou seres de imensa força e tamanho. Ninguém sabe ao certo a origem desta palavra ou mesmo seu significado exato, mas de um relato bíblico, os Nefilins são descritos como descendentes dos filhos de Deus e das filhas dos homens. E eu sei, é provavelmente um exagero pensar que tal criatura seria encontrada em uma montanha qualquer no Canadá, mas meio que fazia sentido na época, especialmente depois que Dawson voltou à área e foi supostamente parado por um agente de inteligência, que bloqueou a área e alegou que Dawson estava invadindo. I just got stopped by like some CIA agent. He told me to turn around, said I'm trespassing. I said it's a public area, like a public park or whatever. Isso não fazia sentido porque era uma área pública. E além disso, essa revelação de Dawson apenas alimentou as especulações sobre a figura gigante, com alguns se perguntando se Dawson havia acabado de descobrir um segredo do governo ou mesmo a base dos Illuminati. No entanto, tudo piorou quando Dawson alegou que um carro aleatório, com caras provavelmente da CIA, estava vigiando sua casa. I think that's the same vehicle from... Hey! E depois de postar aquele vídeo, ele ficou em silêncio. 7 de maio de 2022. Depois de quase um mês longe do TikTok, Dawson enviou um vídeo vergonhoso onde revelou que todos os seus vídeos anteriores eram falsos e roteirizados. Ele também acrescentou que os criou apenas para fins de entretenimento. Mas, novamente, este vídeo apenas adicionou mais mistério à já distorcida história de Dawson. Essa suposta confissão decepcionou muitos fãs que estavam encantados com a ideia de um gigante vagando pela Terra. Mas, ao mesmo tempo, muitos fãs não acreditaram nessa história e acham que foi roteirizada. Eles especularam que a vida de Dawson provavelmente estava em perigo e, como resultado, ele fez essa confissão por medo de sua vida. Também vale a pena notar que, nesse vídeo, Dawson parecia assustado e estava com as mãos no bolso o tempo todo, enquanto olhava para os lados como se estivesse encarando alguém no canto. No entanto, justamente quando o mundo estava prestes a voltar sua atenção para outra coisa, Dawson apareceu 10 dias depois, contradizendo sua declaração anterior em um novo vídeo, dizendo que seus vídeos não eram falsos e que os fãs talvez não o vissem postar nunca mais. Então, o que aconteceu com ele depois? Bem, Dawson desapareceu completamente da plataforma e 2 meses depois, seu obituário foi publicado no Campbell River Mirror, um noticiário canadense, indicando que ele havia falecido. E para confirmar essa notícia, uma mulher, que alegou ser sua viúva, postou um vídeo agora excluído, onde mencionava que a morte de Dawson não tinha nada a ver com o caso e que ele, na verdade, lutava contra a depressão há anos. Ela também disse que os vídeos eram reais, exceto aquele em que ele afirmava que agentes da CIA o pararam. Quer dizer, não sei o que você pensa disso, mas para alguns, Dawson era uma fraude que buscava fama fácil, enquanto para outros, ele foi assassinado pelo governo e pelos poderes constituídos. Sua história e alegações ainda estão sendo debatidas nas redes sociais, mas para a próxima TikToker, nem o governo, nem a CIA, nem qualquer figura aleatória em uma montanha foram culpados por seu assassinato.
E isso porque Sabrina Duran Monteiro foi, na verdade, assassinada por um cartel de tráfico de drogas. Em 23 de outubro de 2023, Duran Monteiro teve um fim brutal no sudoeste de Santiago, assassinada por 2 pistoleiros de cartel por ofender seus chefes com seus vídeos no TikTok. Sua trágica história começou em maio de 2022, quando uma grande operação da Polícia de Investigações do Chile levou à sua prisão, juntamente com seus irmãos, por seus papéis em uma rede de tráfico de drogas que operava em Peñaflor. Além de sua presença nas redes sociais, Sabrina era a líder dessa organização, que estava envolvida na coleta, distribuição e venda de drogas. Seu sindicato estava envolvido em uma violenta disputa com um grupo criminoso rival em Las Praderas, transformando a cidade, antes pacífica, em um lugar de medo e violência. Essa situação levou o governo chileno a responder agressivamente, enviando 100 detetives para realizar operações em toda a área. Sabrina foi capturada enquanto tentava fugir de seu esconderijo e, posteriormente, acusada de distribuição de narcóticos. Mas, ironicamente, sua prisão apenas a aproximou de seu fim fatal. Durante sua sentença de 3 anos, Sabrina recorreu ao TikTok, tornando-se uma das influenciadoras mais proeminentes da plataforma. Sob o nome de usuário Katrina Guzman, ela acumulou mais de 610 mil seguidores, inspirando-se no infame líder do cartel mexicano, Joaquim El Chapo Guzmán. Outro pseudônimo usado por Sabrina era Laína, e a narco-rainha do TikTok, em referência ao seu papel como líder de um sindicato do crime. E sim, estou tão confuso quanto você sobre como ela conseguiu manter sua conta no TikTok enquanto estava presa, mas tudo o que podemos dizer é que Sabrina tinha seus métodos. Ela também tentou fazer do seu jeito quando tentou uma fuga ousada, mas fracassada, da prisão, pulando da janela do 3º andar de sua cela. Mas naquela ocasião, ela foi recapturada e devolvida ao confinamento. No entanto, quando Sabrina foi libertada em liberdade condicional supervisionada, ela deu um passo ousado que a levou diretamente à morte. Uma vez fora, Sabrina aproveitou sua fama nas redes sociais para se tornar uma influenciadora, exibindo um estilo de vida extravagante, repleto de joias de ouro e itens de grife. Enquanto seus seguidores a percebiam como vivendo uma vida de luxo, Sabrina estava perfeitamente ciente do perigo em que se encontrava. Sua persona online glorificava sua dupla existência como narco-rainha e estrela do TikTok, expondo inadvertidamente suas operações clandestinas. Essa fama a tornou um alvo principal para seus rivais, o governo chileno e até mesmo membros de seu próprio cartel, todos reconhecendo que a visibilidade de Sabrina representava uma ameaça significativa. O dia fatal chegou quando Sabrina dirigia para um salão de unhas. Ela foi interceptada por 3 sicários mascarados do cartel que a removeram à força de seu carro e atiraram nela 8 vezes. Um espectador capturou o momento arrepiante em câmera, mostrando Sabrina, outrora poderosa, sangrando impotente no chão. Os agressores, então, fugiram em seu carro, incendiando-o a poucos quilômetros do local. E apesar de ter sido levada às pressas para o hospital, Sabrina sucumbiu aos ferimentos, tendo perdido muito sangue no caminho. Até o momento, nenhuma prisão foi feita em conexão com seu assassinato, e a polícia chilena continua incapaz de identificar um motivo claro. E assim como Sabrina, as tiktokers Farhad e Eman Sami Magdid foram assassinadas ao ar livre, mas em circunstâncias mais chocantes. Em 26 de abril de 2024, a tiktoker iraquiana Farhad estava sentada em seu SUV do lado de fora de sua casa, no bairro de Zeyn, a leste de Bagdá, quando um homem em uma motocicleta parou ao lado de seu carro. O agressor se aproximou do veículo dela sob o pretexto de que faria uma entrega de comida, mas assim que chegou perto o suficiente, sacou uma pistola e disparou vários tiros em Farhad, matando-a e sua assistente, Nour Al-Suwaid, no local. Para contextualizar, Farhad, cujo nome real é Gufran Sawadi, era uma tiktoker iraquiana com milhares de seguidores. Ela era conhecida por compartilhar vídeos de si mesma, dançando músicas iraquianas, enquanto usava roupas justas. Ela dançava ao som de música pop iraquiana e fazia vídeos descontraídos, tornando-se um sucesso instantâneo e famosa na internet por seu físico único. No entanto, seus vídeos incomodaram algumas parcelas da sociedade conservadora e de maioria muçulmana do Iraque. Em fevereiro de 2023, ela foi condenada a 6 meses de prisão por compartilhar vídeos contendo discurso indecente que minava a modéstia e a moralidade pública, de acordo com as leis iraquianas. O que é mais interessante
é que sua sentença veio poucos meses depois que o Ministério do Interior do país formou um comitê para limpar o conteúdo das redes sociais, que, segundo ele, violava as morais e tradições iraquianas. O Ministério do Interior criou um comitê para procurar clipes ofensivos em plataformas como TikTok e YouTube, com vários influenciadores como Farhad sendo presos no processo. Mas, apesar de sua prisão e dessa nova lei, Farhad não recuou em postar o que quisesse. Isso lhe trouxe muita atenção e até iniciou uma briga com a colega influenciadora, Dalia Naem, conhecida como Barbie iraquiana, devido aos seus muitos procedimentos de cirurgia plástica. Aparentemente, a Barbie iraquiana ameaçou expor Farhad por ter múltiplos relacionamentos com autoridades iraquianas de alto escalão. Então, talvez tenha sido essa briga, ou talvez tenha sido alguma pessoa aleatória que simplesmente queria Farhad morta. O fato é que ela foi baleada 3 vezes através da janela do passageiro de seu carro, e quando as autoridades chegaram, seu corpo foi encontrado caído em sua cadeira, sem vida. Mas no caso de Eman Sami Magdid, ela não foi morta por um atirador aleatório. Ela foi morta por seu próprio irmão. 6 de março de 2022, a tiktoker iraquiana Sami Magdid, conhecida online como Maria, foi tragicamente morta a tiros por seu irmão em um crime de honra. E se você está se perguntando o que diabos isso significa, bem, permita-me explicar por um minuto. Eman Sami Magdid tinha cerca de 47 mil seguidores no TikTok. Ela era membro de uma sociedade iraquiana conservadora e profundamente enraizada. No entanto, costumava usar tops curtos e se filmava fumando cigarros, o que era considerado traiçoeiro segundo suas crenças. Eman era uma feminista apaixonada, ganhando elogios de seus seguidores por desafiar as normas sociais. Além disso, ela supostamente usava um crucifixo no pescoço, o que muitos acreditavam ser contra as práticas religiosas islâmicas. Sua família pensou que ela o usava simplesmente como joia, mas seu irmão viu como uma desonra e decidiu eliminá-la. No dia de sua morte, seu irmão esperou por ela em uma estrada em Erbil, na região do Kurdistão do Iraque. Quando a viu, atirou nela 8 vezes, matando-a instantaneamente. Ele foi preso posteriormente, mas até hoje, seu destino permanece desconhecido. O assassinato de Eman gerou indignação nas redes sociais. Seus seguidores condenaram o retrocesso dos crimes de honra e o incidente chamou a atenção para o Kurdistão como um foco de crimes baseados em gênero. Em um de seus últimos posts no Facebook, Eman, sem saber da tragédia que estava prestes a acontecer, escreveu: "Acredito que os seres humanos sempre sofrerão nas mãos de outros seres humanos." Saindo do Iraque, outra TikToker que foi assassinada pelo pior motivo possível é Sania Khan, que foi morta por seu ex-marido por falar sobre o divórcio online. O divórcio é uma experiência desafiadora e dolorosa, e muitas vezes desperta emoções intensas que podem levar a ações drásticas. Isso ficou tragicamente evidente no caso da popular TikToker Sania Khan e seu ex-marido, Rahil Ahmad. Sania Khan nasceu em 8 de abril de 1993, filha de Haider Farouk Khan e Shazia Khan, em Chattanooga, Tennessee. Ela levou uma vida típica e se formou na Universidade do Tennessee Chattanooga com dupla especialização em psicologia e estudos da mulher. Sua vida deu uma virada quando ela se casou com Rahil Ahmad em junho de 2021, após 5 anos de namoro. O casal então se mudou para Chicago, onde a vida de Sania começou a desmoronar. Ela ficou profundamente deprimida e frequentemente expressava pensamentos suicidas. A situação se deteriorou, a ponto de ela pedir o divórcio apenas 6 meses após o casamento. Rahil, respeitando a decisão dela, mudou-se para Alpharetta, Geórgia, onde ambos se mantiveram afastados um do outro. No entanto, a situação deles se tornou tóxica quando Sania começou a compartilhar sua jornada de divórcio no TikTok, revelando relatos detalhados de seu casamento e da violência doméstica que sofreu. Rahil sentiu que sua reputação estava sendo prejudicada por suas divulgações públicas. Isso o enfureceu, a ponto de ele decidir confrontá-la da maneira mais trágica. Rahil viajou mais de 800 milhas da Geórgia a Chicago para confrontar Sania sobre isso. E quando se encontraram, os dois começaram a discutir, levando Rahil a sacar sua pistola e atirar em Sania antes de atirar em si mesmo. Quando a polícia encontrou seus corpos, descobriu uma pistola Glock de 9mm, uma nota de suicídio e o ferimento fatal na cabeça de Rahil. Sania havia acumulado mais de 22 mil seguidores no TikTok na época de sua morte. E, finalmente, a Anthony Barajas. 26 de julho de 2021. O TikToker americano de 19 anos, Anthony Barajas, estava no cinema com sua amiga Riley Goodrich
quando um cara aleatório se aproximou deles e atirou na cabeça de ambos. Por que ele fez isso? Bem, deixe-me explicar. Anthony, conhecido no TikTok como It's Anthony Michael, tinha quase 1 milhão de seguidores na plataforma. Ele começou a postar em 2019, fazendo vídeos de canto e pegadinhas e desafios. Durante o ensino médio, ele foi um jogador de futebol de destaque na Mater Dei High, em Santa Ana, Califórnia, enquanto Riley Goodrich frequentou a Corona High School, onde jogou vôlei, correu e também foi líder de torcida. Após o ensino médio, ela recebeu uma bolsa de estudos para o programa STEM da Grand Canyon University. E a única razão pela qual ela estava no cinema naquele dia com Anthony era porque estava na cidade visitando sua família durante o verão. Infelizmente, porém, seria a sua última. No dia do incidente, Anthony e Riley estavam em um cinema em Corona, Califórnia, assistindo a Uma Noite de Crime à Fronteira. Este filme foi o 5º da franquia, Uma Noite de Crime, com cada sequência baseada na premissa de que um governo totalitário criou uma noite por ano, onde tudo, incluindo assassinato, era legal. Então, seguindo esse enredo, o assassino, Joseph Jimenez, de 20 anos, levou o filme um pouco a sério demais ao se aproximar de Anthony e Riley e atirar na cabeça de ambos. O mais louco é que ele nunca os tinha encontrado antes, e eles também não tinham ideia de quem ele era. O ataque foi simplesmente sem provocação. Após o ataque, Jimenez saiu correndo por outra porta de saída, enquanto a equipe do cinema, que mais tarde entrou na sala para começar a limpeza após o término do filme, deu o alarme e chamou os serviços de emergência depois de encontrarem Anthony e Riley caídos em seu próprio sangue. Riley foi declarada morta no local, enquanto Anthony foi colocado em suporte de vida, embora tenha falecido dias depois. E embora seja chocante que ninguém tenha ouvido tiros dentro do cinema, testemunhas oculares identificaram Jimenez como o possível assassino, colocando a polícia em seu encalço. Ele foi posteriormente preso em sua casa em El Cerrito, uma área não incorporada de Corona. E após uma rápida busca em sua casa, a polícia encontrou uma arma de fogo compatível com a usada no assassinato. Depois de ser acusado de 2 acusações de assassinato, Jimenez inicialmente se declarou inocente por motivo de insanidade e disse durante seu julgamento de insanidade que não estava tomando sua medicação para esquizofrenia no dia dos assassinatos e ouviu vozes em sua cabeça de Abigail e outra pessoa dizendo que as vítimas eram perigosas. No entanto, ele foi declarado são e considerado culpado de todas as acusações, recebendo uma sentença de prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional.